Então, professor, só pegando um gancho do caso dele, do aluno, do paciente dele, que falou que ele parou o remédio, a fome voltou, eu fiz o tratamento médico. Com remédio? Com o análogo, o IGOV, fiz todo o processo. Poucos cliques altos, desmame, e hoje eu estou há 5 meses sem. Aí. O que melhorou no meu caso foi a questão da saciedade que eu não tinha. Eu passava o dia inteiro podendo comer qualquer hora do dia. E hoje não, depois de 5 meses sem nenhuma aplicação, né, limpo, eu falo que a minha barreira aumentou assim. Hoje eu consigo, opa, isso aqui é fome fisiológica, isso aqui é fome emocional, eu não preciso disso. Então essa barreira, até aqui é ok, eu consigo ter essa diferenciação. Legal. Então eu sei, hoje eu consigo sentir o que é a fome que o meu corpo precisa e o que é fome emocional. Ele está trazendo aqui a experiência dele profissional, inclusive com ele, né, que ele fez uso do IGOV, que é um análogo do GLP-1, e que ele, 5 meses sem fazer uso do medicamento, ele vê hoje um controle do apetite melhor. Provavelmente, inclusive, porque houve um desmame, né? Houve uma estratégia de... Não foi assim, pô, acabei de usar, não. Houve uma estratégia ali de poder fazer esse desmame do medicamento que hoje consegue perceber, inclusive, e percebia que tinha uma fome aumentada, porque isso você falou, não é? Que tinha uma fome realmente aumentada antes do medicamento, que hoje percebe realmente um controle de perceber, inclusive, poxa, não, é uma fome fisiológica, não, é uma fome que eu quero apenas comer por comer, entendeu? Então tudo isso estão sendo criado estratégias de como vai ser empregado o medicamento. Fato de que o remédio é importante para tratar a obesidade, pessoas com obesidade, pessoas que têm alterações fisiológicas significativas, inclusive no controle do apetite. Mas reparem uma coisa, gente, é isso que eu quero que vocês possam perceber. O remédio não faz nenhum milagre, no sentido do quê? Ele não faz nada efetivamente. Tem até estudos mostrando que pode ter um impacto, mas efetivamente ele não modifica a resposta de metabolização de gorduras, mexendo na lipólise e na oxidação. O que eu quero dizer é que não houve nada de alteração no tecido adiposo para aumentar a atividade das enzimas lipases. Porque o que seria aumentar a lipólise? Seria mexer nas enzimas lipases. Nós temos 3 enzimas lipases principais. Lipase de triglicerídeos adiposo, lipase hormônio sensível e monoacetilcelular-lipase. O remédio não mexe em si como fator preponderante na resposta de lipólise e nem na oxidação. A oxidação acontece nas mitocôndrias. O remédio não leva a uma biogênese mitocondrial. O remédio não aumenta a atividade das enzimas da beta-oxidação, que é o processo de converter ácido graxo, gordura, em acetil-CoA. Não mexe na atividade das enzimas do ciclo de Krebs, nem da cadeia transportadora de elétrons. O remédio, a função dele principal é o quê? Inibir a fome. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós, por meio da dieta, do treino, aqui sim a gente mexe. Essa é o efetivo emagrecimento. O que vai sustentar o emagrecimento é você fazer repercussões aqui. O que eu quero dizer, o remédio não faz seu aluno virar uma Ferrari. Ele apenas controlou o nível de combustível que está entrando. Se você não fizer o seu aluno virar uma Ferrari, ele daqui 1, 2 anos, ele vai ter reganho. Porque assim que começar a vir mais alimento, vai ter o reganho. Por que os estudos mostram reganho depois da retirada? Porque voltou mais alimentos. Continuo oferecendo, não talvez como foi um dia que eu ofereci, mas eu ainda assim ofereço mais combustível para o Fiat Uno. Eu oferecia 30 litros de combustível, agora ofereço, 20. Diminuiu. Rafael, eu não como era antes, por que eu estou engordando? Porque você é Fiat Uno, você não precisa nem de 30, nem de 20, você precisa de 5 litros de combustível. Essa é a questão. Você não dá 30, mas você está dando 10, você precisa de 5. Rafael, mas comer menos assim é difícil, o tempo todo da minha vida eu vou começar assim? Tem uma outra possibilidade. Se você quiser dar 10 litros de combustível, faça então virar uma Ferrari, porque aí sim vai fazer sentido. Inclusive para você poder comer mais, porque eu entendo que realmente não poder comer nada, assim, eu entendo a dificuldade que é.
Então faça o seu aluno virar uma Ferrari. É onde entra a educação física e a nutrição, porque o remédio nenhum faz isso aqui. A dieta e o exercício conseguem modificar essas repercussões e não só atuar no controle da ingestão do combustível. Tá bom? Professor, essas toxinas geradas ali naquela cadeia ali, elas inibem a leptina, né? Elas podem... A leptina, em si, ela está sendo mais liberada na pessoa com obesidade. Então, por quê? Porque ela tem mais tecido adiposo. O que não está acontecendo é a leptina conseguir fazer a sua função. Por quê? Porque por ter mais leptina circulante do que deveria, o organismo compensa diminuindo o receptor. Então, ao invés de ter 10, passa a ter 3, 4. Aí vai só análise agora. Mas tudo bem, ainda ficou 3, 4 receptores. Só que essa leptina que se liga, ela se liga, mas a resposta não acontece da maneira que deveria. Por quê? Porque eu tenho citocinas que bloqueiam, como principalmente TNF-alfa. Então, mesmo aquelas leptinas que se ligam, a resposta não acontece da maneira que deveria. E essa inibição pode acontecer com o GLP-1 e com os outros ou é mais coisa da leptina? É mais ali na leptina, mas assim, não tem eximição, não exime uma outra resposta acontecer. Então, uma pessoa obesa, o GLP-1 também pode ser... Pode estar sendo liberado. Tem estudos que mostram que pessoas com obesidade, ela libera GLP-1, mas eu tenho uma menor resposta, uma menor sensibilidade ao GLP-1 endógeno. Isso tem estudo mostrando, mas não tem em todos os estudos. Ou seja, a gente não pode dizer que pessoas com obesidade têm menos GLP-1. Tem estudo mostrando que pode acontecer, mas o que tem é, por mais que libera ainda assim, mesma quantidade do que um eutrófico libera de GLP-1, tem menos ação. Isso tem. Então tem menos sensibilidade desse GLP-1. Por mais que ele está na mesma quantidade, entendeu? Então isso tem. E aqui no hipotálamo, então, o problema começa embaixo, não é nele. Não é em si. Não é em si nele. Ele está lá. Estou pronto para fazer. Exatamente. Quem atua sobre ele são os órgãos e sistemas. Até o próprio músculo atua sobre ele lá. Então, eu tenho os órgãos e tecidos apenas mostrando. Hipotálamo, agora é a hora de mais fome. Não, agora é a hora de mais saciedade. Entendeu? É isso que acontece. Então, por exemplo, um descontrole no apetite a gente pode ter na obesidade. Rafael, tem algum exame que eu vou pedir? Não. Como é que eu vou saber se meu aluno, meu paciente tem mais fome ou não? Perguntando. Até porque a fome é percepção. A percepção. Por quê? Porque não adianta você medir o exemplo grelina, viu que está em níveis normais. Mediu leptina, está em níveis normais. Ué, mas ele falou que estava com mais fome? Ué, não é porque você não viu uma alteração no ambiente hormonal, é que não tem a repercussão. Até porque você medir o hormônio não significa que você está medindo se tem receptores adequados para esse hormônio, não. Se você tem GLP-1, mas você tem uma menor resposta de sensibilidade a nível de receptor para esse GLP-1, você mede o GLP-1 e fica que está normal. Não interessa. Por quê? Porque ele consegue fazer menos a função. A função você não consegue medir. Aí é biópsia. Aí apenas tira lá uma parte do hipotálamo e vê se tem receptor. Vai fazer isso? Não, mata a pessoa. Tem aluno que a gente gostaria que acontecesse isso, mas não dá para a gente poder fazer para todo mundo isso aí. Então, uma alteração no controle do apetite, mas não é só. Mas não é só no controle do apetite que nós temos alteração. Mas nos remédios, depois eu quero trazer mais considerações para a gente poder, no Clinic Day, discutir até o reganho do peso corporal que acontece. O que os estudos nos mostram em relação a isso. Mas além da alteração no controle do apetite, posso apagar aqui? Posso apagar? Além da alteração no controle do apetite, agora eu quero discutir uma outra alteração que é importante e que, de novo, isso precisa ser dito. Sabe por quê? Porque a maioria esmagadora dos alunos e pacientes, eles estão olhando a obesidade como componente estético. Repito, eu falei isso e volto. Por isso que a pessoa fala, Rafael, mas eu aceito esse meu corpo, eu não tenho problema com, porque nós estamos mostrando que a obesidade é questão de estética, não de saúde. Então, por isso que tem que ser dita para a pessoa. Por isso tem que ser mostrado para ela, para ela poder entender o que ela tem. Se ela não entende, ela não compreende o porquê que você está querendo as alterações fisiológicas nela. Quer ver uma coisa? Olha que interessante isso. E ela não entende. E ela não sabe, até porque nós mesmo também da área da saúde não sabemos. Então,
Aqui está o vaso sanguíneo. Quando forma-se um trombo, um coágulo, esse coágulo não pode ficar aqui, porque ele pode obstruir o fluxo sanguíneo. Se for artéria coronária que irriga o coração, infarto agudo do miocárdio. Se for um vaso sanguíneo cerebral, acidente vascular cerebral. Como que é quebrado esse coágulo? Por uma proteína. Uma proteína que se chama plasmina. Ela faz a fibrinólise desse coágulo. Plasmina. Plasmina é quem quebra esse coágulo, fazendo a fibrinólise. Só que para poder aparecer a plasmina, eu preciso que o plasminogênio seja convertido em plasmina. Plasminogênio é uma proteína que o fígado produz. É ele que é convertido em plasmina. Por que você, agora atenção, por que você não teve um infarto por trombo, por coágulo? Porque se apareceu um coágulo, você tem a plasmina que vem aqui e faz a fibrinólise. Como que aparece a plasmina? O plasminogênio que o fígado produziu foi convertido em plasmina. Só que quem converte o plasminogênio em plasmina? O principal interessado em que o vaso sanguíneo fique limpinho é ele mesmo. Então a parede do vaso sanguíneo, que se chama endotélio, libera uma proteína, que é o ativador de plasminogênio. Ativador de plasminogênio. O ativador de plasminogênio é o que converte o plasminogênio em plasmina. Lindo, maravilhoso. Só que pessoas com obesidade, e principalmente obesidade abdominal, têm aumento de mais uma citocina inflamatória, que é a sigla em inglês, porque é assim que se apresenta, que é o PAI-1, inibidor do ativador de plasminogênio. O que faz o inibidor do ativador de plasminogênio? Inibe o ativador de plasminogênio. Ao inibir o ativador de plasminogênio, você vai ter menos conversão de plasminogênio em plasmina. Se você tiver agora a redução da plasmina, você reduz agora a fibrinólise. E agora, desculpa? Da onde que vem? Tecido adiposo abdominal aumentado. E agora, eu tendo menos plasmina, eu tenho menos fibrinólise. Menos fibrinólise, risco aumentado de infarto por coágulo. Não é placa de ateroma, é coágulo. Fala para o seu aluno, mostra para ele, para o seu paciente que veio no primeiro dia de contato. Se a gente ficar só com uma bolachinha, arrozinho, feijãozinho, cocôzinho você faz, xixizinho você faz, todo mundo perguntou. Se a gente ficar apenas na aula experimental, o seu aluno vai te comparar por preço, porque você não fez nada mirabolante na aula experimental. Nem dá para fazer nada mirabolante. Onde que eu chego com isso? Essa pessoa tem que ir embora dali falando, caralho, velho, que porra que é essa? Eu nunca ouvi isso na minha vida, eu nunca vi um personal, nunca vi um professor fazer. Exatamente. É por isso que ela vai ficar com você. Ela, no final da aula, ela tem que te contratar. No final da reunião, ela tem que te contratar. Ela não pode pensar o quê? O que ela vai pensar? Ela tem risco de morrer. Porque eu falei, não tem como pensar. Não é comprar televisão. Você pode ficar sem televisão por mais uma semana, 2 semanas, não existe isso. Não é comprar um tênis, comprar uma roupa que eu quero ver se tem outro lugar, tem mais barata, a roupinha apertar. Não, é a vida dela. Ela precisa entender o que ela tem. E, de novo, não é querer pôr medo, mas ela corre risco de vida. Gente, obesidade é um dos principais fatores que leva a pessoa a ter infarto e AVC. E infarto e AVC são as principais causas de morte do mundo. Ela precisa entender. Ela precisa entender isso. E ela vai entender se você falar, se você explicar. Para que ela possa terminar falando, Rafael, então não tem nada a ver só com estética. Não. Mas é porque a nossa conversa na educação física, na nutrição e muitas vezes na medicina fica do ponto de vista estético. A estética vai vir automaticamente, porque se ela está emagrecendo, vai vir uma estética que vai deixar ela, inclusive, mais feliz, mais, uma realização pessoal melhor. Então, olha o tanto de alterações já no controle do apetite, no processo de coagulação. Outra alteração que tem, e que é um fator que eu quero agora chamar a atenção, que é a pressão arterial. Por quê, gente? Por quê? E aqui vai estar o elo principal da obesidade em levar à hipertensão, que é um dos fatores que a gente viu da síndrome metabólica. E por quê? Porque o principal fator que leva a infarto e AVC é a hipertensão. O que mais leva a infarto e AVC é a hipertensão. Depois, dislipidemia. Depois, junto, dislipidemia, obesidade, mas a hipertensão é o principal. E o tanto de pessoas que são hipertensas e não sabem por quê? Porque é uma doença silenciosa.
só sabe quem mede a pressão arterial. E até por isso que no primeiro dia de contato com esse possível paciente, eu já indico que vocês façam aquela análise da medida da pressão arterial. Vocês não vão encontrar poucas, você vai encontrar muitas pessoas que são hipertensas. Não que você consiga identificar numa única consulta, porque precisa de 2 medidas em dias diferentes. E que depois o diagnóstico efetivamente vai ser o médico. Mas vai ser muitos casos. Por quê? Porque o Brasil e o mundo, sendo sedentário, obeso, diabético, com dislipidemia, a hipertensão vai aparecer. Não tem jeito, não tem jeito. E mesmo sendo diabetes, depois nós vamos entender o elo da diabetes com a hipertensão também. Mas no que tange aqui, essa questão da hipertensão, é fundamental a gente entender isso. E é por isso que a pressão arterial, a todo momento, precisa ficar controlada. Então nós temos que entender todas as estratégias que nós vamos fazer com o nosso paciente. Rafael, a pressão arterial é o resultado do quê? Do volume sanguíneo circulante e da resistência vascular periférica. Vem comigo nessa pegada aqui. A pressão arterial a todo instante precisa ser controlada. Se ela estiver muito alta, hipertensão, risco de infarto e AVC. Mas se ela tiver também valores inadequados, diminui o fluxo de sangue para os tecidos. É risco. Então eu tenho que ter mecanismos que vai fazer a pressão voltar a valores de normalidade, caso esteja muito baixa, ou voltar a valores de normalidade, caso esteja muito alta. Não vai ser o foco dessa aula a gente discutir isso, mas nós temos mecanismos rápidos, intermediários e lentos de controle da pressão arterial. Nos mecanismos rápidos, o principal são os baroreceptores. Baroreceptores, está aqui o coração. Está aqui o coração. Aqui é o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, o sangue sai pela artéria aorta. E para o sistema nervoso central, quem leva é a carótida, o sangue. Aqui, no arco da artéria aorta, nós temos receptores baro, receptores de pressão, na carótida interna também. Esses baroreceptores, eles identificam como está a pressão arterial. Se ela estiver alta, eles atuam para a pressão reduzir. Não em si eles mandam informação para o sistema nervoso central. Para falar, a pressão está elevada. Age para reduzir a pressão. Como? A pressão é influenciada por 2 parâmetros fisiológicos. O que é DC? Débito cardíaco. O que é débito cardíaco? Representa o volume sanguíneo circulante. Em outras palavras, gente, quando o volume sanguíneo, então o volume de sangue aumenta a pressão arterial. Se reduz o volume de sangue, reduz a pressão arterial. O que é RVP? Resistência vascular periférica. O que é resistência vascular periférica? Dificuldade do sangue passar pelos vasos sanguíneos. Resistência vascular periférica, dificuldade do sangue passar pelos vasos sanguíneos. Quando que a resistência vascular periférica aumenta? O que é aumentar a resistência vascular periférica? É aumentar a dificuldade do sangue passar pelos vasos sanguíneos. Então, quando eu tenho mais vasoconstrição, quando eu tenho vasoconstrição, eu tenho mais dificuldade do sangue passar pelos vasos sanguíneos. Isso aumenta a pressão arterial. E quando que diminui a resistência vascular periférica? Quando eu tenho menos dificuldade do sangue passar pelos vasos sanguíneos. Então, é quando eu tenho a resposta de vasodilatação. Vasodilatação. Tá bom, então agora a gente fica com essa mensagem aqui. Por quê? Porque tudo vai ser analisado a partir disso aqui. Como que as informações dos baroreceptores para o sistema nervoso central faz com que a pressão reduza? O sistema nervoso central vai reduzir isso e isso. Como que ele pode reduzir
o volume sanguíneo se eu quero que a pressão reduza. Como que ele pode reduzir o volume sanguíneo? Um dos mecanismos é diminuir a atividade cardíaca. Ao diminuir a atividade cardíaca, você tem menos volume sanguíneo circulante. Diminui a resposta. Uma outra possibilidade é atuar aqui. O que faz também no nervoso central? Vasodilatação. E se ao contrário, a pressão está muito baixa e precisa aumentar? O sistema nervoso central faz o contrário. Aumenta a atividade cardíaca, aumenta a vasoconstrição. Então, o principal mecanismo rápido de controle da pressão arterial são os baroreceptores. Mas nós também temos o mecanismo isquêmico do sistema nervoso central e os quimiorreceptores. Se eles não dão conta de controlar a pressão, seja para aumentar ou para reduzir, entra um outro sistema para controlar a pressão, que é o mecanismo intermediário. Quer ver uma coisa? Vamos supor que a pressão arterial sua ou do seu paciente reduziu e está em níveis inadequados. O que seria níveis inadequados? É um valor específico? Não. É um valor em que sintomas começam a aparecer. Sintomas condizentes com menor fluxo de sangue para os tecidos. Por exemplo, redução do fluxo de sangue para o sistema nervoso central. Mas também, por exemplo, redução do fluxo de sangue, olha que interessante, como também redução do fluxo de sangue, por exemplo, para os rins. O rim é inteligente. Ele não quer receber menos sangue, porque receber menos sangue é receber menos oxigênio. Ele não quer isso. Então, se a pressão arterial está muito baixo diminui o fluxo de sangue, inclusive para ele. E ele sabe que normalmente quando a pressão arterial reduz muito, é porque a pressão arterial reduziu, porque normalmente é. Então o rim é meio que introjetado para ele, gente, que é ou quando você receber menos sangue, menos oxigênio, é porque a pressão arterial reduziu. Porque senão você estaria recebendo sangue. Sabe o que o rim faz? O rim, ao receber menos sangue, ele quer fazer a pressão voltar a aumentar para valores de normalidade. Como que ele faz isso? Ele libera para o sangue uma proteína que se chama renina. Essa renina, ele armazena dentro dele, lá nas células justaglomerulares do rim, na forma inativa, pró-renina. Ele fica com ela porque ele sabe que ele consegue fazer a pressão voltar a valores de normalidade. Quando ele recebe menos sangue, menos oxigênio, ele libera para o sangue a renina. O que faz a renina? A renina vai e pega uma proteína que o fígado produz, que é o angiotensinogênio. A renina pega o angiotensinogênio e gera a angiotensina 1. Angiotensina 1. A angiotensina 1 tem pouco efeito no organismo, mas ela começa a ir na circulação. E na circulação, ela passa principalmente pelo pulmão. Mas o que tem a ver principalmente pelo pulmão? É que lá no pulmão, nos vasos sanguíneos do pulmão, eu vou ter uma enzima que se chama enzima conversora de angiotensina. Essa enzima conversora de angiotensina pega a angiotensina 1 que passou pelo pulmão, essa enzima conversora de angiotensina que está lá no pulmão, pega essa angiotensina 1 e converte em angiotensina 2. Angiotensina 2. E essa angiotensina 2 é o que vai fazer a resposta da pressão voltar a valores de normalidade. Como? A angiotensina 2 vai atuar aqui e ou aqui. Como que ela consegue atuar aqui ou aqui? Ou seja, como que ela consegue aumentar o volume sanguíneo circulante? Simples. A primeira coisa que ela faz é vir aqui nos rins e fala assim, rim, retém só de água. Retém só de água. O rim é meio folgado. Ele pergunta por quê? Porque se você reter só de água, ou seja, não deixar a pessoa fazer xixi, o volume sanguíneo aumenta. Se o volume sanguíneo aumenta, aumenta a pressão arterial.
O rim fala, então beleza. Até porque a angiotensina 2 fala, ô rim, meu amigo, foi você que me fez aparecer. Então se eu estou aqui, quero te dar uma informação importante. O rim fala, então beleza. Só que a angiotensina 2, ela quer fazer efetivamente a resposta à pressão, voltar a valores de normalidade. O que é outra coisa que ela faz? Ela vai em pequenos vasos sanguíneos, arteríolas e capilares, e faz o quê? Vasoconstrição. Então essa angiotensina 2 também vem em pequenos vasos sanguíneos, arteríolas e capilares, e faz a vasoconstrição. Por quê? Porque aumenta a resistência vascular periférica, aumenta a pressão arterial. E não contente apenas com isso, a angiotensina 2 também vem aqui no córtex adrenal, e pede a liberação de um hormônio. Que hormônio que é esse? Aldosterona. Por quê? Porque a aldosterona chega e fala para o rim, é isso mesmo que falou a angiotensina 2, retém sódio e água. Aí sabe o que acontece, gente? A pressão volta a valores de normalidade. E o rim fala, recebendo sangue novamente. O que ele faz? Para de secretar a renina. Então, quando que você e eu vamos ter mais angiotensina 2 circulante? Quando? Somente quando a nossa pressão reduziu significativamente e precisa voltar a valores de normalidade. E por que você falou tudo isso, Rafael? Sabe por quê? Porque o seu aluno, paciente com obesidade, e principalmente obesidade abdominal, o que pode acontecer com ele é o seguinte: tenho aqui os vasos sanguíneos. O aumento de citocinas inflamatórias advindas da obesidade abdominal leva danos na parede do vaso sanguíneo. Essas citocinas levam danos na parede do vaso sanguíneo, principalmente o pior, que é o fator de necrose tumoral alfa. Leva danos na parede do vaso sanguíneo. Isso forma placas de ateromas. Esses ateromas obstruem o fluxo sanguíneo. Onde tem ateroma, obstrui o fluxo sanguíneo. Sabe o que pode acontecer? O rim agora pode começar a receber menos sangue, menos oxigênio. E o rim pensa o quê? A pressão arterial reduziu. A pressão arterial não reduziu. Lembra que o rim só vai secretar a renina quando ele quer que a pressão volte a valores de normalidade. Mas nesse momento, por essa pessoa ter obesidade abdominal e ter as citocinas inflamatórias, essas citocinas fazem danos na parede do vaso sanguíneo. Forma placas de ateromas. Esses ateromas obstruem o fluxo sanguíneo para todos os órgãos e tecidos. Para o rim, leva o rim a receber menos sangue, menos oxigênio. Ele pensa, sempre quando eu estou recebendo menos sangue é porque a pressão arterial reduziu. Nesse caso não reduziu, está em valores de normalidade. Mas ele não sabe. O que ele faz? Ele secreta agora a renina para o sangue. A renina agora vai e pega o angiotensinogênio e converte a angiotensina 1, que ao passar pelo pulmão é convertido pela enzima conversora de angiotensina em angiotensina 2. E agora que faz a 2, a angiotensina 2 faz o rim reter sódio e água, faz vasoconstrição, faz o córtex adrenal liberar mais aldosterona, faz agora com que a pressão que estava em valores de normalidade fique agora mais elevada. Risco do quê? Hipertensão arterial. E que inclusive pode ser esse um dos fatores que na Maria, você mediu a pressão arterial, está em valores elevados. Esse é um dos elos da obesidade, levando agora à hipertensão. E aí vem a questão. Ao medir a pressão da Maria, que a gente agora colocou aqui, que você viu em 2 dias distintos, pressão elevada, pediu para o médico, e para o médico o médico fez a mapa e viu hipertensão arterial, agora o que o médico vai fazer? O médico agora vai fazer o quê? A aplicação de um antihipertensivo. Por quê? Porque a pessoa tem que mudar o estilo de vida, mas não pode ficar a pressão arterial elevada. O exercício e a dieta é tratamento crônico. Não existe mudar já agudamente. Existe o exercício promover a redução aguda da pressão arterial, mas não que agora está com a pressão arterial normalizada. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora vem o entendimento dos antihipertensivos. O que o médico tem que analisar? O motivo dessa pessoa estar hipertensa. Qual é o problema? Para identificar o motivo, o gasto, seja para o sistema privado ou público de saúde, seria exorbitante, porque a análise é, por que essa pessoa está hipertensa?
Pode ser um polimorfismo genético que está levando a aumento de aldosterona. Pode ser um polimorfismo genético, aumento de renina, de angiotensina 2, de vaso sanguíneo. Não daria. Então, o que é dito, na maioria das vezes? Hipertensão idiopática. O paciente recebe o diagnóstico de hipertensão idiopática. O que seria hipertensão idiopática? Não sei a origem. Então, ao invés do médico dizer para o paciente, não sei a origem, para não ficar assim, não sei a origem, fala assim, hipertensão idiopática. Por quê? Porque o paciente tem hipertensão idiopática. Você tem só hipertensão que o médico não sabe a causa. É só isso. 90% dos casos é hipertensão idiopática ou hipertensão primária. O que seria uma hipertensão secundária? Advém de um outro problema. Por exemplo, uma insuficiência renal leva à hipertensão. Mas a maioria dos casos, 90% para mais, é a hipertensão idiopática ou primária. Só que atenção, por mais que o médico não vai identificar efetivamente a origem, dá para a gente poder fazer inferências. E é preciso fazer inferências. Como, por exemplo, o quê? O que o médico competente teria que fazer? É aquilo agora que eu quero mostrar para vocês aqui. Rafael, mas se eu não sou médico, eu não vou prescrever o remédio. Mas você precisa entender se o remédio foi prescrito de maneira criteriosa, porque você não pode fazer aquilo que eu já fiz um dia. Não, quem entende de remédio é um médico, e você agora não se preocupa com isso. Sabe por quê? Quando que eu comecei a perceber a diferença disso? No meu mestrado, em que eu peguei pacientes com hipertensão, todos medicamentados, todos fazendo uso do remédio, seguindo o médico, e todos com a pressão arterial em valores de anormalidade. E como é que eu identifiquei? Fiz a mapa neles. Você vai na consulta, vou, quantos anos? 5 anos, 6 anos, 7 anos, toma remédio certinho, todos os dias. Aí eu faço a medida da pressão arterial de 24 horas deles, todos com a pressão arterial elevada. Todos. Ou seja, não é que você faz o uso do remédio que você está controlado. O risco reduz de mortalidade, a sua pressão volta a ficar menor que 130/80, para todo mundo. A não ser muito idosos, acima de 70, 80 anos de idade, que eu posso permitir um pouquinho mais próximo dos 140/90. Todo mundo que não tem a pressão arterial menor que 130/80 aumenta o risco de mortalidade. Então a questão é, o cara que não toma remédio, nós temos a pressão controlada pelos mecanismos fisiológicos que dão conta. Nesse paciente, os mecanismos estão atuando, mas não ainda controlar a pressão arterial. Ele precisa ou ela precisa de um remédio para controlar a pressão arterial. E nenhum desses pacientes a pressão estava controlada, o que significa que o risco de mortalidade continua elevado. E por quê? Aí vai a análise detalhada. Talvez a prescrição medicamentosa foi inadequada para o quadro daquela pessoa. Talvez a dose foi colocada de maneira inadequada para aquela pessoa. Talvez a combinação em remédios foi colocada de maneira inadequada. E agora o que você faz? Agora eu estudo tanto quanto ou mais do que o médico. Não para poder prescrever, para poder entender se o remédio foi coerente ou não. A prescrição medicamentosa foi coerente ou não. E se não foi, eu encaminho para outro cardiologista. Ou eu entro em contato com aquele cardiologista lá. Por quê? Porque não adianta agora eu querer prescrever a dieta. Vamos emagrecer. O cara é hipertenso, morreu. Não deu tempo de emagrecer, morreu. Não bastava apenas analisar déficit calórico? Não bastava apenas isso? Por isso que é um conjunto, gente, não é emagrecer. Esse cara está podendo estar com agora pré-hipertensão ou hipertensão. Você ficou apenas analisando déficit calórico. Ficou apenas nisso. Foco, força e fé. E agora? A pessoa morreu. Ou morreu. Agora vai emagrecer. Agora vai emagrecer. Não dá, gente. Não dá, eu preciso analisar o conjunto. Essa pessoa é um todo, é muito sério. É o amor da vida de alguém. Eu sempre falo isso. Nós cuidamos do amor da vida de alguém. Sempre que eu saio de casa para atender um paciente, eu sempre lembro, Rafael, você está indo atender o amor da vida de alguém. Alguém ama demais essa pessoa. É o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o irmão, a esposa, o marido de alguém. Alguém ama demais essa pessoa. Você não pode brincar. Você não pode ficar falando que basta apenas analisar déficit calórico. É um olhar muito simplista, é um desrespeito com a vida dessa pessoa. Alguém ama demais essa pessoa. Tem gente que você ama demais. Posso trazer da minha mãe, amo demais. Amo tanto que eu gostaria que onde minha mãe fosse, ela pudesse ser muito bem atendida do tanto que eu amo. Essa pessoa que você está indo atender,
É o amor da vida de alguém. Alguém também está pensando, nossa, eu quero muito que essa nutricionista, que esse personal, que esse médico atenda com todo carinho, todo respeito essa pessoa, porque eu amo demais, eu preciso dela aqui comigo aqui, não quero que ela morra. Aí você falou que basta apenas analisar a déficit calórico. Fudeu, acabou. É melhor morrer. Melhor se morrer do que ficar essa pessoa aqui. É sério. A gente cuida de vida. Não podemos brincar com isso. Então eu preciso entender todo o quadro clínico e funcional da pessoa. Essa pessoa aqui, ela pode estar tendo agora aumento da liberação de angiotensina 2. E aí pode ter esse impacto da resposta aumentada de pressão arterial. E agora? Agora o médico vai prescrever o remédio. Por mais que ele não tenha certeza da origem, porque não tem como investigar, não porque ele é incompetente, porque não dá financeiramente, seja sistema público de saúde ou privado, não dá. Mas dá para ele poder inferir. Como assim? Peraí, a Maria, eu medi a circunferência de cintura dela, ela está com 92 centímetros de circunferência de cintura. Então ela está com obesidade abdominal. Olha o médico fudido, o que ele faz? É isso que ele faz. É dessa maneira aqui. O cara tem que falar, olha, peraí, a circunferência de cintura dela deu 92 centímetros. Então ela tem obesidade abdominal. O tecido adiposo abdominal aumenta a liberação de citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias podem estar levando danos na parede do vaso sanguíneo, formando placas de ateromas por todos os tecidos, fazendo com que, por exemplo, o rim possa estar recebendo menos sangue, menos oxigênio. Nossa, o rim pode estar pensando que a pressão arterial reduziu e está liberando mais renina, que faz com que ocorra a cascata que vai ter mais angiotensina 2. Já sei. Vou dar um remédio que inibe a renina. Essa é a classe de remédio inibidores da renina. O que você precisa entender dos remédios que controlam a pressão arterial são a classe, não o nome de cada um. E sim a classe que cada um deles atua. Por quê? Porque se seu paciente faz uso do remédio ZZ, você vai pôr no Google, remédio ZZ. O que você quer do Google? Só saber que classe que é esse remédio. Ele vai te dizer remédio antihipertensivo da família ou da classe dos inibidores diretos da renina. Mas aí o médico ele vai na tentativa e erro para saber se o problema está... Não é uma tentativa e erro, mas é uma análise assim, o que é mais esperado com 1, 2, 3, os estudos vão mostrando, né? O que é mais esperado acontecer quando fez uso desse olhar e colocou esse remédio? Ou foi o controle da pressão arterial. É mais ou menos isso. Só que a questão é, agora foi correto? Aí agora é ir ver a prática. Qual é o problema? Que não é culpa do médico em si. Que é o quê? O retorno é muito longe. Então, para eu saber que a pressão vai ficar controlada, fudeu. Por quê? Porque hoje é janeiro e ele marcou o próximo retorno daqui em julho. E sabe o que acontece? E se o remédio não foi errado, mas a dose foi inadequada? Sabe quem vai identificar que a pressão está elevada ainda? Quem? Eu, você. Somos nós. Só que o que acontece? A gente só ficou perguntando, come pãozinho, bolachinha, faz cocôzinho, xixizinho? Ficamos apenas nessa pergunta. Ficamos apenas na aula experimental. Nós não medimos a pressão arterial. Por quê? Porque ela falou para mim que talvez hipertensa e faz uso do remédio e por isso eu não fui atrás da pressão arterial. Não, talvez somos nós que vamos identificar que a pressão está em valores de anormalidade. E aí você fez a medida da pressão arterial depois de 2, 3 semanas, já é de se esperar que a pressão esteja controlada. Só que o médico não tem como ele atender todo mundo, ainda mais no sistema público de saúde. Por isso que marcou o retorno daqui 6 meses. E mesmo, talvez, no sistema privado de saúde, no convênio médico, ele tem tanto paciente que não consegue te marcar logo depois. Então ele poderia te marcar daqui 1 mês, mas não, marcou daqui 6 meses. Agora, você fica 5 meses com a pressão arterial valores anormais. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Antes você tinha muito risco de mortalidade, agora o remédio apenas levou a uma redução para não valores de normalidade e continua com risco elevado de mortalidade. Isso acontece muito, gente. Muito. Por isso que eu falo, chama a atenção de vocês para essa área de grupos especiais. Quanto mais você ficar nessas áreas, mais é a sua chance de ser diferenciado, de ser reconhecido. Por quê? Porque envolve a vida da pessoa. Quanto mais risco ela tem de morrer, mais você tem que atuar nessa área. Por quê? Porque aí você vai perceber a sua importância. E ela vai valorizar, porque envolve a vida dela. Agora, e o glúteo? Aí fodeu, aí acabou. Aí, se tiver que a discussão se o bíceps está muito grande ou não está, aí você está fadado ao fracasso. Você pode até trabalhar nessa área, mas vai ter que ter sempre o glúteo, o bíceps, o tríceps igualzinho está na cabeça dela. Essa é a questão. Então,
Então, o remédio que o médico pensou, por exemplo, já sei, vou dar um inibidor direto da renina. Qual é o problema? Se esse médico estudou só um pouco, ele pode cometer um erro. O que é o erro? Quando a gente inibe a renina, não é que não tenha mais ação nenhuma dela, é que diminui significativamente a sua atividade. Só que o problema é o seguinte, o fígado produz angiotensinogênio, mas o tecido adiposo também. Pessoas com obesidade têm o tecido adiposo produzindo mais angiotensinogênio. Então, sabe o que pode acontecer? E que provavelmente vai acontecer? Eu tendo o tecido adiposo produzindo mais angiotensinogênio, por mais que possa ter menos atividade da renina, por ter mais angiotensinogênio, eu ainda continuo convertendo angiotensinogênio em angiotensina 1. Não sei se foi claro. Por mais que diminuiu a atividade da renina, ela não está mais como estava antes, ela está com menos ativa, mas por ter mais angiotensinogênio, eu ainda continuo convertendo a pouca atividade da renina, convertendo angiotensinogênio em angiotensina 1. Então vai continuar aparecendo angiotensina 2. Então, e por que eu falo que o médico tem que estudar? Porque ele não sabe que o tecido adiposo produz angiotensinogênio. E grande maioria não sabe disso. E por quê? Porque o seu olhar não pode ficar apenas numa área bem restrita, que infelizmente, não sei se é infelizmente, o cardiologista está preocupado com o sistema cardiovascular. E é isso. Rafael, se eu tiver que estudar agora a parte enzimática lá do músculo esquelético, fudeu, eu entendo. Eu tinha um aluno médico, ortopedista, o cara era fudido no punho, eu não acreditei nisso. Eu falei assim, mas e o cotovelo? Não sou eu. Eu falei, cara, é um palmo. Eu falei, não, eu até faço cirurgia de tudo, punho, cotovelo e ombro, mas eu sou fera aqui. Aí eu falei, mas qual que é a diferença? Você também estudar um pouco mais aqui. Se eu tiver que, olha a resposta dele, se eu tiver que estudar tirando o olhar daqui, eu não vou ser tão bom, porque aqui tem muita coisa, Rafael. Muita coisa, um universo de coisa. Eu falei, caramba, cara, então eu entendo. Então ele está olhando para cá. Aqui ele indica, até faz, mas se não tiver, ele indica para tal pessoa. Então nós que vamos ter que ter um olhar mais apurado do que só olhar o sistema cardiovascular. Aí você vai falar, porra, peraí, angiotensinogênio não é só o fígado que libera. Pessoas com obesidade, o tecido adiposo também libera. Então eu posso ainda ter formação de angiotensina 1. O problema não é a angiotensina 1, e sim a 2. Mas ela vai ser convertida pela enzima conversora de angiotensina em 2. Então no médico fudido, ele falou, não adiantou eu dar a classe dos remédios inibidores da renina. Então já sei. Se eu não quero que apareça a 2, já que a 1 vai estar aumentada, porque tem mais angiotensinogênio circulante, eu vou inibir, já sei, a enzima conversora de angiotensina. Rafael, mas como é que eu vou saber qual remédio que esse meu aluno toma? Exatamente, você vai pôr o remédio lá, XX, vai aparecer remédio antihipertensivo da família ou da classe dos inibidores da enzima conversora de angiotensina. Mas você pode apenas, a título de curiosidade, me dar nome? Sim, enalapril, ramipril, captopril, todos esses remédios são inibidores da enzima conversora de angiotensina. Aí é outra classe. Nenhuma dessas. Não, vai ter aqui embaixo, mas não é ainda dessas classes agora aí. Só que o médico que é ultramente fudido, ele vai além. Como assim, Rafael? Eu não tenho apenas a possibilidade de converter angiotensina 1 em 2 pela enzima conversora de angiotensina. Eu também tenho a via das quimases e da elastase 1 convertendo angiotensina 1 em 2. Mas aí o cara tem que ser ultra fudido igual você. Senão não tem jeito. É melhor estudar medicina, né? Eu não sei se é melhor estudar medicina. Eu prefiro aqui essa área. Mas a questão é, aí tem outras vias metabólicas, que convertem angiotensina 1 em angiotensina 2 e que em pessoas com obesidade pode ter aumento da atividade dessas vias, das quimases e da elastase, principalmente da elastase. Pode ter essa resposta aumentada. Sabe o que vai acontecer? Ele pode ter inibido a enzima conversora de angiotensina, mas ainda assim aparecer a angiotensina 2.
Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que considerar que pessoas com obesidade podem ter aumento da angiotensina 2. Então, já sabendo que pode ter mais circulante nele ou nela angiotensina 2, ele já resolve o quê? Então, já que vai ter mais angiotensina 2 circulante, já sei, eu vou inibir o receptor dela. Porque ela vai fazer sua função somente se ela se ligar ao seu receptor. Não vou deixar ela se ligar ao seu receptor. Como é que se chama o receptor? AT1. Receptor AT1 da angiotensina 2. Então, o que o médico pode fazer? Ele pode dar um remédio bloqueador ou inibidor dos receptores AT1 da angiotensina 2. Esse é o nome da classe dos remédios. Inibidores ou bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina 2. Por exemplo, losartana, valsartana, candesartana são remédios que inibem o receptor AT1 da angiotensina 2. Pronto, agora o médico foi coerente na sua repercussão. E ele pode, inclusive, conjugar remédios, entendeu? Por exemplo, antes dessa palavra para você, eu posso ter, por exemplo, também o diurético. O que faz o diurético? Faz com que o rim não retenha sódio e água nos túbulos renais e ductos coletores. Faz com que o rim faça o quê? A pessoa faz o quê? Mais xixi. Para quê? Para diminuir o volume sanguíneo. E reduzindo o volume sanguíneo, reduzir a pressão arterial. Então, repare que nesse mecanismo nós temos uma classe, 2 classes, 3 classes e 4 classes de remédios, dentro de 9 classes que nós temos para poder controlar a pressão arterial. 4 classes já estão aqui. Inibidor direto da renina, inibidor da enzima conversora de angiotensina, inibidor dos receptores AT1 da angiotensina 2, diuréticos.